Oi pessoal, tudo bem? Eu sou José Luiz de Vila, escritor, autor de 2 livros e hoje eu tô aqui para bater um papo a convite do projeto Escrita Criativa sobre como foi o meu processo de produção dos meus livros. Vamos lá? Bom, eu publiquei o meu primeiro livro, que é esse, que é o Carta Aberta aos Meus Ex-Amores, que é do gênero de crônicas, em 2018 pela editora Penalux. Ambos os 2 livros são publicados pela editora Penalux e Imerso Cotidiano, que é meu livro de contos, é a minha publicação mais recente, eu publiquei em novembro do ano passado. Foi muito... e aí eu tenho algumas particularidades para falar com vocês. Eu sempre desejei publicar o meu livro e sempre busquei várias formas, de maneiras independentes, de eu mesmo publicar esse livro. E aí quando eu conheci a editora Penalux e mandei meu original, eu fui super bem recebido pela editora. Eu falo que eles me acolheram, o Tom e o Wilson, quando eles leram o primeiro, o original do meu primeiro livro, que é um livro de crônicas. Eu sou um escritor de crônicas, Imerso Cotidiano, que mais à frente eu vou falar com vocês um pouquinho. É um projeto que deu muito certo e é um gênero que eu estou cada vez mais empenhado em escrever, mas em essência eu sou um escritor de crônicas. E aí, a convite das meninas do projeto, eu tenho aqui alguma colinha pra gente seguir aqui no nosso bate-papo. Então, como eu falei, eu sempre desejei publicar um livro, porque eu entendo a escrita como algo essencial dentro de mim. Eu me recordo que a primeira vez que eu tive esse insight de escrever, eu era adolescente, eu devia ter uns 13 anos, e aí naquela época eu tinha um computador daqueles, desktop, que ficava na sala, eram outros tempos. E aí eu sempre li muito, sempre gostei desse universo da escrita. Mas o que eu tenho de memória recente foi que lá nos meus 13, 14 anos, na adolescência, eu sentei nesse computador e falei que eu ia escrever um livro. E eu me lembro direitinho o que era, não sei nem onde esse livro foi parar, uma pena, mas eu lembro que era um romance e ele passava em Paris. E olha que interessante, eu não conheço, nunca fui. E era um monólogo, praticamente, era um senhor que já estava ali no fim da vida e ele ia falando do envelhecer, da vida. E desde então eu nunca mais parei de escrever. Quando eu entrei na faculdade, eu sou publicitário por formação, então quando eu entrei na faculdade de comunicação eu criei um blog, que é o Texto Azul, que hoje está desativado, mas em breve vai voltar. E comecei a produzir e publicar as minhas crônicas por lá. E aí eu, enfim, fiquei nesse ato de escrever. E como é que nasceu o meu primeiro livro, que é um livro que eu gosto muito, eu vejo muitos escritores falarem que o primeiro livro é um filho meio distante, assim, mas pelo contrário, eu gosto muito do meu primeiro livro, não faria nada de diferente nele. E como é que surgiu o Carta Aberta aos Meus Ex-Amores? Eu já vinha de uma produção textual no blog, e nas minhas redes, e eu passei por um término muito, muito traumático de relacionamento. E eu encontrei na escrita o remédio, foi a minha terapia, junto com a minha terapeuta, claro. Mas a escrita foi meu escape, assim, foi a forma que eu encontrei de lidar com esse término que eu passei. Então, Carta Aberta aos Meus Ex-Amores é um livro muito interessante, porque ele faz uma viagem, assim, de quando eu terminei esse relacionamento, que foi muito doloroso, até eu sair dele e começar a me encontrar de novo nesse cotidiano. Eu fiquei nesse relacionamento por 4 anos e pouco,
e fiquei totalmente imerso. Então quando eu saio, eu começo a entender e a tatear o mundo de outra forma. Então é muito interessante, eu gosto muito porque ele pega, né, foi um livro que eu fiz como é crônicas, então ele é um livro que tem camadas, né, e eu gosto muito dessa escrita com camadas. Então desde o meu primeiro, né, da minha primeira crônica lá, muito vivo, muito doído do término do relacionamento, passando por outros relacionamentos que eu fui, enfim, né, tendo aí no meio do caminho, e termina com uma crônica que eu gosto muito, que é uma crônica que chama Felicidade Genuína, que é onde eu resgato e falo de novo como é poder estar no mundo de maneira inteira. Então é um livro muito legal e foi publicado pela editora Penalux lá em 2018. E desde então eu sou escritor da editora, escritor da casa. E aí, né, e continuando aqui na minha colinha, como é que foi, né? Como é que eu encontrei a Penalux? Eu estava na internet pesquisando editoras, eu já vinha desse processo de buscar editoras, tentei publicar de maneira independente, eu mesmo fazendo tudo. Só que eu queria ter um respaldo por trás mesmo, de uma editora competente, de editores que pudessem ler o livro, traçar, né, estratégias junto comigo, falar se é bom, se não é, porque eu acho que essa validação enquanto escritor é muito importante. E aí eu me lembro que eu encontrei a editora Penalux, eles estavam com a temporada de originais abertos, e eu nunca tinha, não tinha ideia de como é que era, como é que se organizava um livro. E aí eu, enfim, fui atrás, estudei, a editora me deu toda a orientação em termos de formatação. E foi um processo muito gostoso de fechar esse meu primeiro livro, de pegar essas crônicas do blog, né, do blog Texto Azul, organizar numa linha cronológica que fizesse sentido para a estética do livro. E mandei o meu original para eles e prontamente, né, com o tempo que eles pedem de aprovação, o original foi aprovado e aí a gente deu sequência nos trâmites de publicação, o que foi muito importante para mim, porque eu me senti muito seguro desde o primeiro instante com a Penalux. Eles são, né, uma editora muito clara, transparente, os editores muito corretos. Então eu me senti muito confiante de publicar com eles. E é um livro que depois ele foi para algumas feiras. Esse livro foi para a Feira Araxá, né, que é uma feira literária que a gente tem aqui em Minas. Sou mineiro, sou natural do Prata, de Uberlândia, mas moro em Uberlândia há 11 anos. Então eu tive muito prazer de ir com esse livro, com o meu primeiro livro, para a Feira Araxá, fazer autógrafos, enfim, levar esse livro para a feira. Então foi muito legal. E aí nasce Imerso Cotidiano, que é o meu segundo livro. E esse livro nasceu, ele é muito interessante a história desse livro. Eu tava na Feira Araxá, eu participei de todos os dias da feira, sempre vou, gosto muito. E aí eu fui assistir um painel, que eu não me lembro agora com quem, acho que tinha Marina Colassante, tinha outros escritores, né, célebres. E aí o tema do painel era gênero, conto, gênero maldito. E aí aquilo me pegou, eu falei, nossa, mas eu gosto tanto de conto, né, por que gênero maldito? E aí fui para esse painel, foi um painel incrível, assim, acerca do gênero conto. E eu já tinha me atrevido em algum momento a escrever alguns contos, mas assim, né, para treinar mesmo, nada que pudesse ser uma produção, virar ser um livro. E aí quando vim embora da Feira Araxá, e fiquei com esse pensamento, nossa, mas, né, gêneros de conto. E aí o que aconteceu? A gente passou pela fatídica eleição, né, desse desgoverno genocida, e aquilo me doeu muito, né? E aí mais uma vez a escrita foi algo que me resgatou desse limbo
porque eu fiquei muito consternado, fiquei muito triste, fiquei muito mal. E aí, eu falei, bom, eu preciso escrever e eu preciso que o Imerso Cotidiano seja um livro de resistência, que seja a minha voz, mas não só a minha voz, mas que sejam as vozes de todas as minorias, inclusive a que eu estou incluído, que é a LGBTQIA+, mas que seja um grito e que isso fique eternizado num livro muito potente, com personagens muito potentes. E aí eu comecei a escrever Imerso Cotidiano, que é um livro de contos, e é um livro que eu gosto muito, amo muito todas as personagens do livro, porque são todas personagens mulheres, em essência, e como eu sou um escritor de crônicas, eu tenho esse olhar aguçado pro cotidiano muito meu, assim. Então, todas as personagens do livro são pessoas que em algum momento da vida me atravessaram, né? Então, seja na rua, na fila do supermercado, numa padaria que eu estava e aí chegou uma personagem, e aí inclusive é a personagem que abre o livro, que é a Rosalina. Então é um livro que fala das urgências, é um livro que fala das minorias, que fala desse povo, né, dessa gente que é tão corriqueira, que está tão no nosso cotidiano, que perpassa a nossa vida em diferentes aspectos, todos os dias, constantemente, e que a gente não olha, né, não dá esse olhar poético, esse olhar crônico para a vida dessas pessoas. E aí falar um pouco da publicação. Eu não sou um escritor de contos, né? e sou escritor de crônicas. E quando eu escrevi esse livro de contos e mandei fiz a reunião com os editores, com o Wilson, então eu falei, olha, é um desafio, é um livro muito interessante, é um livro muito potente, mas eu quero que vocês leiam e balizem a publicação. E aí eu tive um retorno muito positivo deles, de que o livro era legal e de que vamos publicar. E aí era um livro que era para ter sido publicado em 2020, e aí veio a pandemia, né, cada vez mais esse imerso cotidiano que a gente foi inserido. E aí foi um livro que eu lancei ano passado, em novembro, mas eu terminei a escrita dele no final de 2019. E aí o processo de produção, de publicação, foi meio que seguir o mesmo. Eu pedi uma reunião com os editores, não abri mão de forma alguma de continuar com a Penalux, porque eu me sinto muito bem acolhido, sendo um escritor, um autor da casa. E aí a gente seguiu o mesmo processo de publicação. E aí, dos dois livros, uma curiosidade, né, porque eu acho que depois de escrever o livro, né, e passar pelos editores, e ter esse ok dos editores, ter o ok do editor, eu acho que o mais legal pra mim, e que eu fico sempre na expectativa, é do processo de capa. As capas dos dois livros são da Karina Tenório, né, da editora Penalux, e são capas muito diferentes, e eu sou apaixonado por estilogravura, pelo cordel. E quando eu mandei a ideia de capa, eu falei assim, olha, eu quero que seja uma capa azul, porque todas as crônicas desse livro veio do texto azul. E eu desejo que tenha essa estilogravura, que tenha essa característica. E aí a Karina foi muito feliz, assim, foi a primeira capa que ela fez, e eu já aprovei logo de cara, assim. E é uma capa que eu amo muito, assim, né, porque a essência do livro tá nessa capa, que sou eu com o meu coração aberto, rasgado, pulsando nessa estilogravura incrível, e eu sou muito apaixonado nessa capa da Karina. E aí, para o segundo livro, que é Imerso Cotidiano, o briefing que eu passei para ela, né, e para a editora, eu falei assim, olha, eu quero uma capa que seja as pessoas tentando sair de um buraco, de um caldeirão. Porque para mim o Imerso Cotidiano é esse, a gente tá todo mundo inserido nesse caldeirão que é a vida, e a gente tá sempre em busca dessa borda que é esse respiro. E aí eu falei, é isso que eu quero na capa. E aí elas me mandou essa capa, que também foi aprovada de primeira, e aí eu falei assim, eu quero uma capa vermelha,
uma capa forte, uma capa que sangra, que transmita toda essa força, né, das personagens que tem nesse livro. E aí ela me mandou uma versão no azul, né, porque eu texto azul, enfim, o azul é a minha cor, eu gosto muito. Mas quando eu recebi essa capa no vermelho, falei, ai, é isso, é essa capa. E aí é maravilhoso, né? Eu acho que, né, você passar depois do livro é trabalhoso, não vou mentir pra vocês, principalmente a parte de revisão. Então vai pra primeira revisão, volta, eu reviso. E eu gosto de fazer a revisão toda no papel, então eu imprimo todos os originais, leio, grifo, depois faz uma segunda, uma terceira, uma quarta revisão, até ficar o livro, né, pronto e para ser mandado para a editora para ser diagramado. E aí, pegando aqui a minha colinha, as meninas perguntam assim, que eu achei muito legal. Como é que você se comunica com o seu público e se eu mudaria algo na minha trajetória de escritor? Bom, hoje o meu público eu comunico com ele diretamente pelas minhas redes sociais. Confesso que preciso cada vez mais melhorar esse meu alcance com o meu público. Eu tenho um público que é muito local aqui, muito barrista mesmo, aqui de Uberlândia, do Prata, da minha cidade. Mas tenho um público, graças a Deus, no Brasil inteiro. E eu comunico com eles pelas minhas redes sociais. Inclusive me sigam lá, @zevivendo. Então eu me comunico com eles pelas minhas redes sociais. E uma curiosidade, que os livros ainda não estão de maneira digital, é algo que eu já estou correndo atrás para poder colocar os 2 livros de maneira digital aí para vocês, enfim, para o público em geral. E eu não mudaria nada da minha carreira de escritor. Eu achei eu fiquei pensando muito nessa pergunta, e eu acho que a minha carreira de escritor ela é muito o que eu sou, assim, né, de observação cotidiana, de um olhar muito apurado para tudo que está acontecendo. Eu tenho um olhar pelo fino fio da vida muito meu, assim, e gosto muito, sou muito fã de Adélia Prado, escritora da minha vida, e eu gosto muito dessa escrita dela, porque é uma escrita que eu me identifico muito, que é uma escrita do cotidiano, das coisas simples, da casa, da rua, da missa, enfim, da religião, do café sendo coado, da broa de milho, e é muita forma que eu sou em essência, em vida, e eu não mudaria nada. E eu brinco que eu sou um escritor muito de hiato, assim. Eu, né, terminei essa publicação do Edmers Cotidiano, e eu sempre dou um tempo, mas é algo meu de outra obra, e eu fico muito ruminando o tempo presente para entender de que forma que a minha escrita ela pode contribuir e ser um projeto aí para construir mesmo um futuro. Então eu sou um escritor de hiatos. Sempre quando eu venho de um projeto que é muito grande, como a escrita de um livro, eu fico um bom tempo parado, né, ruminando, para só depois começar um projeto de escrita. Não abandono as crônicas, né, vez ou outra eu sempre estou publicando ali crônicas no meu Instagram, mas não é algo que eu faço de maneira tão frequente, e é algo que eu tento sempre colocar na minha rotina, uma publicação pelo menos semanal de crônicas, né, que é o gênero que eu escrevo. Mas tratando de produção de livro, eu sempre passo por um hiato, e aí quando volta esse desejo de escrever, aí eu começo o projeto de escrita, desenho, escrevo briefing sobre o que eu quero falar, sobre os personagens, e se é crônica, as crônicas que faço uma curadoria das crônicas que vão entrar, do que faz sentido, do que não faz. Mas eu tenho desejado, né, seguir cada vez mais no gênero dos contos, que foi um gênero que me acolheu, né? A crônica eu falo que é a minha essência, né? Eu nasci cronista, com esse olhar para as crônicas, mas o gênero conto foi um gênero que me acolheu e que eu sou muito grato por esse gênero, e eu quero publicar e continuar escrevendo alguns livros nesse gênero. Bom, é isso, né? Acho que dá para vocês entenderem como é que é o meu processo de escrita e de publicação.
Todos os meus livros estão disponíveis para venda no site da editora Penalux, tanto o Carta Aberta aos Meus Ex-Amores, que é um livro lindo, comprem, leiam, vocês vão amar. E Imerso Cotidiano, eu não preciso nem falar, ele é um livro de agora, é um livro que ele é um soco no estômago. Ele é muito provocativo e você não vai continuar sendo a mesma pessoa depois de ler esse livro. Eu tenho certeza. E, para continuar acompanhando meu trabalho, eu tô no Instagram, @zevivendo. Pode me pedir para seguir, que eu aceito todos vocês lá. É isso, fiquei muito feliz com esse convite, muito mesmo, é muito bom estar aqui falando, incentivando a produção textual de todos vocês. E escrevam, publiquem, a arte, e assim como a escrita, ela é uma arte de resistência e a gente precisa muito, principalmente nos dias de hoje e nestes que virão, tá bom? Um abraço e até mais!